Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, é muito importante a sua inscrição aqui no botãozinho vermelho, né cara, você ajuda demais o nosso canal. A gente está aqui para trazer muita informação para vocês, informações confirmadas pelo canal Paparazzo Rubro-Negro. Muito chateado com a informação que eu vou trazer. Eu tenho uma notícia muito boa, né, da Rebeca Andrade. Ela foi campeã mundial no salto, medalha de ouro lá. Quando a gente está no Japão, esquece, né? Se tem flamenguista no Japão, esquece. Medalha de ouro no salto e medalha de prata nas barras assimétricas, tá? Então ela levou 2 medalhas, assim como na Olimpíada lá também disputada em Tóquio. Parabéns para Rebeca Andrade, né? Mais um ouro aí, bacana para a nação rubro-negra. Mas a gente chega aqui com uma notícia triste em dia de Fla-Flu, notícia ruim, né? Para os nossos planos, para nossas pretensões. Flamengo que busca brigar pelo título contra o Atlético Mineiro, que joga em casa contra o Cuiabá. O Flamengo perdeu a oportunidade de vencer o Cuiabá em casa. O Atlético tem essa oportunidade amanhã. E o Flamengo precisa da vitória hoje contra o Fluminense, muito desfalcado. O Flamengo com pelo menos 6 desfalques num clássico, né? Um jogo importantíssimo que o Flamengo não pode sequer pensar em empatar. O Flamengo não pode sequer pensar em empatar. A gente tem hoje lá no Maracanã um lançamento especial, né? O copo oficial, o Flamengo lançando esse copo aqui. Tem também o manto 2, o copo com o manto 2. Tem também o copo com o manto 3, olha só, o manto 3 também preto, né? E o Flamengo também que lança um copo novo do Gabigol, mas o Gabigol infelizmente não estará em campo, né? O Gabigol infelizmente não estará em campo, ele sofreu uma entorse no tornozelo direito, e aí a gente vai ter que jogar sem o Gabigol. O Flamengo também que hoje joga com o manto branco, com algumas, né, novidades. É importante a gente falar para vocês sobre isso. Olha só, o Flamengo tentando até melhorar, internacionalizar mais a sua marca. O Flamengo vai jogar, ó, com os nomes dos jogadores em chinês e com um patch também, ali, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o patch no braço, olha, em citação aí no caso ao Ano do Boi na China, né? É um patch em homenagem lá à China, ao Ano do Boi. Flamengo, então, jogando aí com a camisa, com os nomes em chinês, né? É uma situação que o Flamengo buscando a internacionalização. A gente sabe que na China os torcedores locais torcem por equipes de fora, né? Da Europa, principalmente. O Flamengo buscando aí, né? Tá se inserindo, até porque o jogo do Flamengo vai ser transmitido lá. Então, é uma ação de marketing do Flamengo muito bacana. A gente também traz aqui para vocês que o Flamengo, em parceria com o Instituto Sempre Movimento da Rocinha e os voluntários SOS Lagoas e da Carp, realizou um plantio de 390 árvores para olha só, para os gols do Flamengo no Brasileirão. A iniciativa é o fruto do Pé de Gol, a ação da educação ambiental, pela qual o Mengão planta 10 árvores para cada gol do time marcado no Campeonato Brasileiro. Sensacional. Cara, muito legal a criança plantando, ó. Cara, de verdade. Muito bacana essas ações do Flamengo, né? Muito, muito legais. E mais uma vez parabenizar aí, né? A Rebeca Andrade, ouro aí lá no Mundial. Então vou trazer aqui agora a notícia ruim, né? Infelizmente eu não queria estar trazendo isso. O Pedro não treinou. Informação inicial é do GE, do Felipe Schmidt, nosso amigo Felipe Schmidt trazendo uma informação exclusiva. A gente foi atrás, a gente confirmou essa informação com relação ao Pedro, só que o que passaram pra gente tem chance de jogar, tá? Não está descartado, não está fora. Apenas realmente confirmaram que ele continua sentindo dores e tal, mas não descartaram o Pedro, tá? É um possível, um provável desfalque. A gente continua aqui orando, torcendo que ele entre em campo. Mas há uma preocupação, inclusive,
para o jogo de quarta-feira, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Pedro ou o Gabigol, pelo menos um dos dois, estar em campo. O Flamengo precisa ter um atacante, um dos dois principais atacantes. Tá? Então, o jogador, segundo o Felipe Schmidt, não foi treinar, né? E deve ser mais um desfalque para o Renato Gaúcho, que pode improvisar no ataque. O que ele pode fazer, o Renato Gaúcho? Ele pode vir ou com um atacante de origem ali da posição, né? Ele pode vir com um atacante de origem da posição, que seria o Vitor Gabriel, que atuou nas duas últimas partidas, ou ele pode vir com um atacante improvisado, que seria o Vitinho, né? Ou o Kennedy. Eu acho até que é o Kennedy, tá? Que ele deve colocar. O Kennedy adiantado, o Kennedy vem crescendo a cada jogo, já teve uma boa partida contra o Cuiabá. Ele colocaria o Kennedy adiantado, né? E eu já vou trazer os prováveis times para vocês. O Kennedy jogando adiantado seria uma opção para mim, a mais interessante. Nada contra o Vitor Gabriel, mas é um garoto, eu acho que o Flamengo tem que utilizar, ainda mais porque tem a lei do ex, né? O Kennedy saiu do Fluminense, seria interessante ter a lei do ex com o Kennedy contra o Fluminense, tá certo? Então, além de não ter os principais atacantes, o Flamengo jogará o Fla-Flu sem Felipe Luiz, suspenso, Davi Luiz, Bruno Henrique e Arrascaeta lesionados e em recuperação, né? Então, o Flamengo tem uma série de mudanças aí que a gente vai passar para vocês agora. Vamos lá. O Renato Gaúcho quebrando a cabeça, e a gente tem aqui o Flamengo e o Fluminense se enfrentando às 19 horas hoje, no sábado, um horário meio incomum, por isso até mesmo o jogo é do Premier, não passa na Globo, na Sport TV, é Premier, tá? 28ª rodada, e o Flamengo não pode nem pensar em empatar, como eu falei. A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e René. Eu iria de Ramon. William Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Andreas Pereira e Michael, tá? Aí jogando, né, pela ponta. E o Bruno Henrique ainda fora. E na frente, Kennedy, tá? Podendo ser também Vitinho ou Vitor Gabriel. Um dos dois Vitors, né? A provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Lucas Claro, tá? Podendo ser também o Manuel. O Lucas Claro pode ser desfalque, tá? Vamos colocar a possibilidade aí do Manuel jogar no lugar do Lucas Claro. André, Iago Felipe, John Arias, Caio Paulista, Luiz Henrique, John Kennedy, David Braz e Marlon. Cara, o time do Fluminense não é nenhum absurdo. Tem uma garotada boa, mas não é nenhum absurdo. O Flamengo continua, mesmo desfalcado. O time que eu acabei de citar aqui do Flamengo é um time fortíssimo. É time para vencer o Fluminense. Tem time para vencer o Fluminense. Mas a gente fica preocupado pelos desfalques. Possíveis desfalques do Flamengo, eu já falei: Arrascaeta, Felipe Luiz, Davi Luiz, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, tá? Os possíveis desfalques do Fluminense: Lucas Claro, Nino, Fred e Bobadilha, tá certo? O árbitro é o Vinícius Gonçalves Dias Araújo de São Paulo. Também de São Paulo são os assistentes Neuza Inês Bach, né, que é também FIFA, e Alex Ang Ribeiro, tá? E o VAR também é de São Paulo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Como eu falei, transmissão do Premier. Jogo, a gente não pode sequer pensar em empatar, gente. Eu tô preocupadíssimo com essa partida de hoje. O Flamengo tem condição de vencer, mas sem um atacante de ofício ali, né? A não ser que eles vão com o Vitor Gabriel, mas tem a questão de ser jovem. Ainda não explodiu, né, no Flamengo. O Flamengo negociou o Rodrigo Muniz, então o Flamengo não tem essa terceira opção no momento. A gente teve ontem um assunto muito polêmico, né, que foi... A gente vai falar agora muito sobre a questão de CBF. A gente teve a questão do pessoal, representantes da Rádio Itatiaia, visitando, né, a CBF, posando para foto, visitando a CBF, a Rádio Itatiaia. Por que a Rádio Itatiaia, Papa? Porque é a rádio do dono do Atlético Mineiro, do Rubens Menin, do cara que está injetando dinheiro e contratando jogadores. E é, no mínimo, curioso a gente ver a CBF recebendo os caras lá.
A torcida do Flamengo, eu fiquei abismado, a torcida do Flamengo toda comentando isso, uma loucura, não é nenhuma viagem, inclusive o jornalista, vou mostrar aqui para vocês, o jornalista que publicou primeiramente e que gerou toda essa polêmica foi o Wellington Campos, né? Olha só, ele publicou que a CBF recebeu a Rádio Itatiaia hoje para um encontro, e os torcedores aí revoltados, muitos comentários, né, achando estranho e tudo mais. A gente teve uma live ontem com o Carlos Cereto, inclusive eu quero convidar você a ir lá acompanhar a live com o Carlos Cereto, foi muito legal, a gente falou sobre isso, a gente comentou outras coisas também. Passar para vocês, eu só queria lembrar você de abrir a sua conta no Nação BRB Fla, você ajuda demais o Flamengo. Abra agora mesmo, no comentário fixado está aqui o link do Nação BRB Fla, você entra no link, antes da selfie você coloca o cupom PAPARAZZO, tá? Ajuda aí o nosso canal e ajuda muito mais o Flamengo. O Flamengo tem 50% do lucro do banco e muito importante você também movimentar sua conta, ativar seu cartão. Você vai receber um cartão personalizado do Mengão em casa. Então abra sua conta no Nação BRB Fla, utilizando o cupom PAPARAZZO, Papa, o que você achar melhor, PAPARAZZO aí, no aplicativo do link do comentário fixado. Eu também convido você a conhecer a Outsider Tours, que está com pacotes com viagens para a Copa Libertadores da América final lá em Montevidéu, no Centenário, às 17 horas do dia 27. Você pode garantir presença com Outsider Tours. Garanta, os ingressos começam a ser vendidos agora, tá prestes a começar a vender, e você pode aqui, ó, no comentário fixado, acessar o link do WhatsApp da melhor agência da América do Sul aqui, a Outsider Tours, que leva você para a Copa do Mundo, para Champions League. Fale com eles, peça o desconto do Paparazzo, entre em contato com a Outsider e garanta a sua presença na final da Copa Libertadores da América e semifinal da Copa do Brasil. Eles também têm pacote para a galera de fora do Rio vir para a semifinal da Copa do Brasil, com camarote, com hospedagem. Procure eles, venha apoiar o Flamengo na quarta-feira, jogo importantíssimo, a semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo aí pode perder somente um jogador por suspensão, né, por terceiro amarelo, se entrar em campo hoje. Inclusive eu tô doido para ver como é que tá jogando o Diego Ribas. Eu queria que ele jogasse um jogo inteiro. Mas aí teria que mudar um dos jogadores ali. Eu ainda acho que o Diego Ribas, no meu pensamento, é a melhor opção como 10 quando não tem uma Arrascaeta. O Andreas Pereira, para mim, ou ele é volante, segundo volante, ou ele é reserva do Everton Ribeiro. É a impressão que eu tenho. E o Diego Ribas é o único jogador, né, que pode levar aí o terceiro amarelo pelo Flamengo e ficar de fora da final contra o Atlético Mineiro no dia 30, né? Final, entre aspas, porque o Flamengo depende de um tropeço do Atlético e depende de ganhar tudo e ganhar os jogos atrasados. E esse jogo pode ser uma verdadeira final, porque o Flamengo, no confronto direto, pode estar tirando aí uma diferença grande. Aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Olha só, amanhã apenas Diego Ribas corre o risco de levar o terceiro cartão amarelo no Fla-Flu e ficar fora do jogo diante do Galo, que por sua vez pode ter 4 desfalques contra o Flamengo, porque eles têm os zagueiros Nathan Silva e Júnior Alonso, meia Nátio Fernandes e o atacante Hulk, podendo levar o terceiro amarelo. Ele é dúvida no duelo contra o Cuiabá por conta da lesão na mão, levou um pisão na sua mão, tá? Então eles estão pendurados, então já deve apenas depender da sua recuperação para jogar contra o Flamengo, porque eu não acredito que o Hulk entre em campo amanhã. Por causa desse problema, ele deve ser poupado, pelo menos agora e também na quarta-feira. Então eu acho que o Hulk vai para campo contra o Flamengo, tá? Eles ainda têm como opção o Eduardo Sacha, né? Eles têm o Eduardo Sacha, que também pode tomar um terceiro amarelo. Então são alguns pendurados no Atlético Mineiro e no Flamengo apenas o Diego Ribas. A gente vai passar para vocês também a notícia do Rodrigo Matos, que o Flamengo quer excluir a CBF de contratos do Brasileiro e reduzir o poder da entidade, tá? São algumas das sugestões que eu vou estar lendo aqui para vocês agora, que eu acho interessante, né? Essa é a publicação do Rodrigo Matos, mas a gente foi o primeiro a trazer isso, inclusive. Eu falei lá no Cereto ontem que a gente recebeu uma informação em primeira mão sobre as sugestões do Flamengo, né? Eu vou estar lendo aqui para vocês, porque são muito importantes essas sugestões do Flamengo.
olha só, um dos dirigentes do Flamengo mandou para a gente ontem as sugestões dos clubes à CBF em relação às mudanças no RGC, tá? Regulamento Geral das Competições. Esse é o RGC, o Regulamento Geral das Competições. E aí, o Flamengo sugeriu o seguinte: que as decisões tomadas pelos administradores do futebol brasileiro sejam norteadas e concretizem efetivamente os princípios da integridade ética, continuidade e estabilidade das competições, do fair play, jogo limpo, desportivo, da imparcialidade e tudo mais. Que as demandas que surgirem no recurso das competições e não previstas no RGC devem ser submetidas à votação e aprovação pelos clubes. Não deve ser admitido que a CBF tome decisões de forma isolada e as imponha aos clubes sem qualquer critério democrático de aprovação. Que a exploração comercial feita pelos clubes nos estádios, desde que não conflite com o direito de exploração comercial da CBF, não deve ser submetida à anuência prévia da CBF. Que os direitos cedidos pelos clubes a terceiros ou objeto de contrato vigente firmado são direitos pertencentes ao clube, que deve ter a liberdade dele dispor da forma que lhe for pertinente, sem necessidade de obrigatória anuência da organizadora do campeonato. Que os clubes não devem ser obrigados a cumprir e atender integralmente todos os acordos comerciais firmados ou autorizados pela CBF em suas competições. Não há como o clube ser obrigado a se comprometer integralmente de acordos e composições comerciais das quais não é parte. Deve ser admitida a exceção para que seja respeitada a liberdade de negociação dos clubes. Eu acho que eles estão falando isso até pela questão que surgiu dos números das camisas, com a CBF colocando os patrocínios internos e tudo mais. O Flamengo quer que os clubes tenham autonomia total. Que é preciso que a organização da competição garanta a padronização dos campos de jogos por meio de critérios técnicos e objetivos. Um problema sério que aconteceu lá em Caxias do Sul, que o Flamengo perdeu ponto por causa da porcaria da drenagem do estádio, que não funcionava. E a gente não sabe por que desse motivo também, né? Só contra o Flamengo. Que a irrigação seja obrigatória, que será suspensa a realização de partidas dos campeonatos nacionais durante o período de datas FIFA. Obrigação que a convocação de atletas para integrar seleções nacionais assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições, que nas datas FIFA e competições oficiais internacionais é obrigatória a cessão de atletas para suas respectivas seleções nacionais de qualquer categoria, exceto se o clube que tenha atleta convocado não tenha suas partidas em campeonatos nacionais adiadas. O Flamengo preocupado em botar todas as cláusulas possíveis, todas as sugestões possíveis para se respaldar dessa sacanagem que é o não adiamento das partidas. É óbvio que vão alegar que o próprio sindicato dos atletas é que exigiu, que tinha que... Mas foi combinado com o Flamengo que seria adiado. Que o prazo para a solicitação de modificação da tabela da competição seja reduzido para 7 dias da data da programação original da partida. Que a transferência da partida para outro estado não deve se submeter à concordância do clube visitante. Tudo que aqui tem todas as sacanagens que o Flamengo passou esse ano. Que seja reduzido o limite para a transferência de estado das partidas para apenas as duas últimas fases, semifinais e finais. Que a pré-temporada, que atualmente é independente de qualquer competição, não deve ser objeto de aprovação pela diretoria das competições da CBF. Que seja ampliado o número de clubes a que um jogador possa atuar numa mesma temporada. Que os áudios das cabines de VAR sejam divulgados após as partidas juntamente com as súmulas arbitrais. Eles vão divulgar só depois da rodada que tem o Flamengo e Atlético, só na 30ª. Já podia começar agora. Que os dispositivos do regulamento que travam de haver passem a fazer menção também ao VAR. Que os clubes tenham a liberdade de firmar contratos de seguro que são deduzidos do borderô com a seguradora, e aí fala que os clubes não sejam obrigados a fornecer gratuitamente à CBF os ingressos do setor de tribuna de honra para a autoridade do segmento esportivo, reclamando até dos ingressos aí, ó. São sugestões, claro. Que os clubes não sejam obrigados a fornecer gratuitamente os ingressos, que a ativação promocional dos clubes no campo de jogo ou em seu entorno não necessitem de autorização expressa da diretoria de competições e tal,
que os contratos de transmissão, retransmissão e reprodução de imagem firmados pelos clubes com terceiros não tenham que ter suas cópias remetidas à CBF, nem obriguem os clubes a permitir a participação da CBF nos contratos, ainda como anuente e tudo mais, que os casos omissos deixem de serem envolvidos exclusivamente pela diretoria de competições da CBF e passem a ser resolvidos com participação e poder decisório dos clubes, de forma a tornar as decisões mais democráticas e transparentes, que os campeonatos regionais tenham seu início no primeiro dia de início da temporada do futebol brasileiro, visando o melhor aproveitamento do período de temporada, que possui uma alta quantidade de partidas e ainda terá a Copa do Mundo FIFA e a conclusão de suas eliminatórias, que as convocações do Conselho Técnico se deem com antecedência mínima de 8 dias úteis de sua realização, com a divulgação da pauta a ser analisada de forma a torná-lo um instrumento mais efetivo nas tomadas de decisões integradas. O Flamengo largou o aço nas sugestões ao RGC, Regulamento Geral das Competições. E tá certo, essas sugestões terminaram ontem, o prazo era até ontem, né? Comenta aqui o que você achou. O Flamengo colocou em pauta tudo o que foi prejudicado esse ano. Sem mimimi. Eles não abrem para sugestões, o Flamengo mandou as sugestões. É isso. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Hoje, o Mengão contra tudo e contra todos. 2-0 no Fluminense. Flamengo, se Deus quiser, vencendo esse jogo. E amanhã, o Atlético Mineiro... agora essa rodada vai funcionar. O Flamengo jogando antes, vencendo o seu jogo. O Atlético Mineiro vai tropeçar amanhã, se Deus quiser. E a gente começa a nossa caminhada rumo aos 3 títulos. Temos que acreditar. Eu confio no elenco do Flamengo. Infelizmente, bem desfalcado nesse jogo de hoje, mas a gente tem que apoiar. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço.